Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Uma família, ela surge através do desejo de um homem ou uma mulher em não viver mais só. Desta união nasce uma criança ou se adota uma criança. Aqueles que eram jovens, que eram solteiros, de repente estão como pais, como uma responsabilidade. Aquele pai que de repente tinha só uma filha, agora tem um filho, e aquele que só tinha um filho, agora tem uma filha. E daí surge netos, bisnetos, e quando vamos parar para observar, a família ampliou, a família ela cresceu. Ocorreu o cumprimento de Gênesis capítulo 1, versículo 28, o qual o Senhor deixa uma orientação, uma ordem para a sua criatura e fala sobre crescer e multiplicar. Mas no crescimento, o qual o Senhor Ele institui para o ser humano, Ele também dá qualidade para este crescimento. Deus deu uma ordem à família crescer, mas não simplesmente jogou a família no mundo, olha, e se vira. O Senhor preparou todas as coisas, o Senhor providenciou todas as coisas. E nós vamos ver lá em Gênesis que o Senhor providenciou aquilo que era necessário. Ele deu domínios dos homens sobre os animais. Ele providenciou o alimento que pudesse sustentar este casal. Para aquele momento, antes do pecado ser inserido no coração do homem, da mulher, para aquele momento isso bastava, porque era o momento da providência de Deus, e o homem e a mulher eles só deveriam viver disso, da providência de Deus, daquilo que Deus preparou, daquilo que Deus gerou. Mas quando a tentação ele entra no coração do ser humano, as coisas se complicam, as coisas saem do controle. Primeiramente, começa uma dificuldade no relacionamento vertical. O homem e Deus, eles começam a ter dificuldade no relacionamento e já começa pela dúvida, começar a duvidar daquilo que Deus preparou. Se de fato aquilo que Deus deu como orientação, de fato era tudo aquilo, se de fato aquilo estava correto. E aí há uma quebra no relacionamento do homem com Deus. E logo em seguida, vem uma outra quebra de relacionamento, a horizontal. E aí a gente vê a família tendo dificuldade, você vê irmão matando irmão, você vê as coisas piorando. Mas por que isso? Porque o plano original, aquilo que Deus preparou, não houve confiança do ser humano para com isso. E aí ele acabou deixando de exercer aquilo que Deus concedeu a ele de direito, tudo aquilo que Deus preparou para ele. E aí quando nós abrimos mãos das coisas que Deus prepara para a nossa vida, irmãos, quando nós deixamos de acreditar que Deus, Ele cuida de nós, a gente tenta dar jeito, a gente tenta resolver segundo a nossa maneira. E você vai ver lá em Gênesis, quando fala sobre Caim e Abel, que o problema não foi resolvido da maneira de Deus, mas da maneira do ser humano com um coração cheio de pecado. Na Bíblia nós vamos ver Deus dando orientação aos homens sobre relacionamento. Porque quando aconteceu esta quebra de confiança, o homem não soube mais lidar com o seu semelhante, porque ele não sabia mais lidar com o próprio Deus. E aí, irmãos, nós vamos ver Deus com uma grande preocupação com este assunto chamado relacionamento interpessoal. Quando nós olhamos no Novo Testamento, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 21, nós vamos ver o servo de Deus dizendo:
O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também a seu irmão. Estamos falando sobre este amor aqui, de pessoas que pouco se conhecem. E se Deus nos deixou esta orientação de amarmos o nosso irmão, o que dirá quando nós olhamos para um ambiente, para um núcleo do amor que deve existir dentro da família? Neste amor, a família, ela precisa ser incluída. Neste amor que é dito lá em 1 João. Não podemos dar o nosso melhor para aquela pessoa que está distante e a gente conversa lá pelo Facebook, pelo WhatsApp ou qualquer rede social. Não podemos dar o nosso melhor com o nosso irmão que está aqui se não conseguimos e não nos esforçamos para dar o nosso melhor para quem está ao nosso lado. E para isso nós precisamos de Deus, queridos, porque somos falhos. Temos uma série de dificuldades que nos atrapalha nessa missão. Deus, Ele bota uma ordem bem clara. Primeiramente Ele, a família, e aí você tem o teu próximo. Você não pode inverter as coisas, porque senão é falsidade, senão você não consegue colocar as coisas em prática. Como Adão e Eva fugiram da orientação de Deus, a gente acaba se enrolando. E aí as coisas começam a sair do eixo. Quando as coisas dentro da família não caminham bem, irmãos, fora dela também as coisas não caminharão bem. Por isso é necessário nós cuidarmos das nossas famílias, cuidarmos dos nossos familiares. Tudo isso que eu tenho dito até aqui, eu sei que é do conhecimento de vocês, porque vocês já vivenciaram ou estão vivendo isso no atual momento. Dificuldade nas suas famílias, lutas nas suas famílias, todos nós temos. Pensamentos vêm sobre a nossa mente, incertezas vêm sobre a nossa mente, e em seguida vêm ações que não ajudam em nada. Se não estamos passando, com certeza passaremos por dificuldade no âmbito familiar. Isso, infelizmente, faz parte da vida que nós vivemos aqui nesse mundo. Mas o que fazer? O que fazer quando nós lidamos com essas dificuldades? O que fazer para minimizar essas dificuldades? O que fazer para superar essas dificuldades? O texto de início desta mensagem fala sobre o crescimento através da ação de Deus. E aí começa a chave para que você consiga resolver os seus problemas familiares. O crescimento através da ação de Deus na sua vida. E começa através de Deus na sua vida e não na sua família. Preste bem atenção que eu estou falando, é na sua vida. Em você como indivíduo. Porque nós começamos a fazer como Adão e Eva. Eu tenho um problema na minha família. Generalizamos e dividimos a situação quando o Senhor quer nos tratar. Primeiramente nos tratar, para que Ele possa tratar o todo. E quando Deus começa a investir em nós, fazer com que nós venhamos a crescer espiritualmente, Ele também quer que o nosso caráter seja moldado. Ele quer que as nossas ações sejam pautadas naquilo que Ele orienta. Ele quer mostrar quem verdadeiramente nós somos, não para nos maltratar, machucar, mas para nos fazer crescer. É fato que Deus tem total condições de fazer com que nós cresçamos como pessoas, mas a grande questão é se estamos dispostos a permitir a ação de Deus na nossa vida. O que você precisar que Deus faça, há poder em Deus para fazer na tua vida. Mas é necessário você permitir Deus fazer a obra que Ele quer fazer. O texto qual nós lemos de Filipenses, ele fala sobre Paulo. Paulo traz uma mensagem sobre o crescimento espiritual. Mas o crescimento espiritual, ele passa
por questões de relacionamentos. Se você pegar os 10 mandamentos, Deus está ali colocando a questão de relacionamentos. Relacionamento entre a criatura e o Criador e relacionamento entre os indivíduos, entre as pessoas. Então, queridos, essa questão do crescimento espiritual que Deus quer dar, Ele vai atuar na vida do indivíduo para que esse seja bênção na sua família, para que ele tenha condições de suportar as lutas familiares. E é dentro do ambiente familiar que nós mais precisamos da ação de Deus, porque é quando a impressão que as pessoas têm de nós é verdadeiramente colocada à prova. É no ambiente familiar que é externado não a impressão que as pessoas têm de nós, mas a realidade vem à tona. É aí que você vai mostrar que você é uma pessoa camarada, de fato, é uma pessoa amorosa, de fato, é uma pessoa atenciosa, de fato. Porque na rua, para os colegas, para aqueles que não vê você na sua normalidade, é fácil botarmos uma máscara e sermos alguém que as pessoas querem ver. Isso é numa normalidade, porque infelizmente há casos que, mesmo dentro da família, as pessoas não conhecem e não sabem quem a pessoa verdadeiramente é. Mas para tudo isso, Deus tem uma solução. Basta nós entregarmos a nossa vida na mão daquele que tudo criou, tudo formou e tudo teve o seu controle, até o homem decidir: eu quero ter o controle nas minhas mãos. O ambiente familiar, ele precisa ser trabalhado por Deus, mas ele será trabalhado por Deus quando ele trabalhar na vida dos indivíduos, quando o indivíduo aceitar a submissão a Deus. Voltando ao texto áureo, eu quero destacar 3 atitudes que são importantes para nós vivermos no nosso ambiente familiar um ambiente melhor, saudável, que agrada a todos. O primeiro deles, o trabalho de Deus. Há um princípio para que sejamos bênçãos, irmãos. É o princípio da ação de Deus, da aceitação do senhorio de Deus, do trabalho de Deus na nossa vida. Paulo fala a respeito disso, a obra que o Senhor iniciou. Então é necessário permitir com que Deus trabalhe na nossa vida. É necessário entregar nas mãos dele a nossa vida, aceitar aquilo que ele tem a fazer em nós. E isso muitas vezes é revelar algo que dói, algo que machuca, mas que é necessário para a nossa vida. É necessário permitir com que Deus trabalhe em nós. E para isso não podemos negar quem de fato nós somos. Aquela coisa que você ouviu do seu companheiro ou da sua companheira, você deve considerar isso na presença de Deus. Aquela reclamação que você teve do seu filho ou filho, aquela reclamação que você teve dos seus pais, é necessário colocar isso nas mãos de Deus e perguntar: Senhor, de fato é isso? Eu preciso ser trabalhado nesta área? Esse processo começa da ação de Deus, com Ele trazendo à luz aquilo que está em trevas, aquilo que está escondido, aquilo que nós tentamos esconder das outras pessoas. E quando Deus traz à luz aquilo que há de mal em nós, Ele começa a revelar a real natureza, a nossa real natureza. Para isso, o esposo, a esposa, os filhos precisam entender que Deus, Ele usa tudo para nos fazer canal de bênção. Sabe aquela dificuldade que você passou um dia, aquela situação difícil que você passou um dia? Deus pode transformar isso uma bênção na tua vida. Sabe aquela discussão que você teve? Deus pode fazer daquilo um começo de bênção no seu relacionamento.
Aquele chamar de atenção pode ser um princípio de uma nova caminhada com Deus, de uma vida próspera, de uma vida feliz. Então em Deus há capacidade dele pegar aquilo que é maldição e tornar uma bênção, aquilo que é um problema e tornar uma solução. Mas para que isso ocorra, é necessário entender que preciso de fato confiar no Criador, confiar naquele que formou a família, confiar na sua palavra, confiar na direção que vem através do Espírito Santo de Deus, que é um mediador imparcial, irmãos. Chega João Vitor, aí fala: hoje eu não quero comer feijão. Aí chega Maria: você vai comer feijão. Ah, eu fiz feijão, o feijão está gostoso. Eu fiquei não sei quantas horas preparando esse feijão. Você vai comer o feijão. E aí, irmãos, é uma solução simples. Mas quando nós ficamos na teimosia e queremos manter o posicionamento daquilo que nós achamos ser certo, as coisas saem do eixo. Mas quando nós temos um mediador que é imparcial, que não olha e vê: ah, João Vitor, meu queridinho, ah, Maria, não, Maria, oh, é minha bênção. O Senhor olha e vê exatamente quem está com a razão e o que é melhor para a família, o que é melhor para o casal. Por isso devemos ir até a presença de Deus, irmãos, quando nós temos as nossas dificuldades. Devemos entender ou procurar entender qual é a vontade de Deus, porque Ele vai fazer-nos enxergar o que Ele quer para a nossa vida. E a questão não é o que eu quero, mas é o que Deus quer, porque primeiro Ele é soberano, e porque Ele é onisciente, e acima de tudo, porque Ele ama a família. Se você for no teu vizinho ou na tua vizinha que está de olho grande lá no teu casamento, ela vai falar: ih, não, mete sarrafo, ele não dá mole não, quem manda em casa é o homem. Ah, não, eu não aceito essas coisas não, eu não aceito essas situações não. Mas quando nós vamos até Deus e buscamos em Deus a orientação, mesmo que naquela hora a gente errou, mas a gente sai dali e vai até Deus, Deus fala: olha, volta lá e fala: perdão, desculpa, fala de coração, eu te amo. E aí, meu irmão, Deus vai atuando. Então, irmãos, não é aonde nós queremos levar o casamento, é onde nós queremos levar o relacionamento, até aonde nós queremos levar a nossa família, é aonde Deus quer conduzir a cada um de nós. Até onde? O bom trabalho não será feito por homens. O trabalho que foi iniciado, a palavra de Deus revela aqui, foi feito por Deus, porque Ele é poderoso para fazer um bom trabalho. Homens complicam o trabalho, mas quando Deus atua na sua criação, na sua criatura, as coisas caminham como devem caminhar. Para isso Ele irá usar as circunstâncias que se estabeleceram na tua vida hoje. Ele vai usar a tua história de vida. Mas você precisa entender que você precisa sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto é muitas vezes ser confrontado por Deus. É Deus espremer, é Deus mostrar: olha, você tem errado até agora, mas eu tenho bênção para você, e eu quero fazer de você um canal de bênção, não só para a tua família, mas para gerações que virão. E aí Deus vai mostrar para o indivíduo e vai abençoar o todo, abençoar a família, e mostrará como Ele pode trabalhar na vida de cada um, e que Ele pode transformar toda e qualquer situação numa situação de bênção. Segundo ponto que nós vemos no texto lido, irmãos,
é que há um processo de continuidade. Não adianta iniciarmos algo e acharmos que o caminho é longo, que é difícil. É necessário perseverar, é necessário desejar continuar, e para isso haverá desgaste, sim. Para isso haverá momentos que nós pensaremos em desistir, mas acima de tudo está em fazer a vontade de Deus. E quando você está com a tua primeira parte completada, Deus iniciou a obra na tua vida, no meio do processo, no momento da continuidade, você ainda passará pelos momentos difíceis, mas Deus que começou a grandiosa obra na tua vida, há de sustentar-te neste momento de prova. Deus está disposto a dar continuidade na obra que Ele começou na tua vida e na tua família. A grande questão é se você quer deixar Deus fazer esta obra. Mas a palavra continuidade, ela é irmã siamesa da palavra perseverança. Eu preciso perseverar. Nós precisamos perseverar. Perseverar no Senhor e não na teimosia. Perseverar em fazer a vontade do Senhor, perseverar em Deus, permitir que Deus faça a obra dele na nossa vida e não na vaidade. Não é perseverar no orgulho, não é perseverar na maldade, mas perseverar no Senhor. E Ele há de continuar atuando na nossa vida, mudando aquilo que precisa ser mudado, mesmo quando nos dói. É olhar para aquela situação que está difícil e continuar crendo em Deus, porque muitas vezes a gente duvida do outro, muitas vezes a gente duvida se a outra pessoa vale a pena, mas quando nós acreditamos em Deus, quando nós permitimos com que Ele trabalhe sobre as circunstâncias que estão ocorrendo, nós estamos perseverando nas promessas do Senhor, perseverando na comunhão com Deus. A obra que Deus inicia na vida do indivíduo, irmãos, ela não é superficial e não pode ser, senão não é a obra de Deus, é a obra do inimigo da nossa alma. E esta obra, então, ela tem que ser profunda, ela tem que remexer conosco, ela tem que ir aonde a gente não quer tocar, porque é exatamente isso que precisa ser tratado por Deus. Aquela coisa que muitas vezes confortavelmente nós vivemos quando éramos solteiros, quando vivíamos com nossos pais. Mas agora Deus está nos tirando da zona de conforto, está falando: olha, você precisa mudar, você precisa melhorar. Ah, mas na minha família que o negócio era certo, na família dela, né, não, mas agora deixaram pai e mãe, formaram uma outra família. E agora é Deus conduzindo vocês, é Deus ajeitando vocês, fazendo com que a engrenagem possa funcionar corretamente. Mas até essa engrenagem começar a encaixar uma na outra, vai doer, vai trincar, vai machucar. E por isso você precisa ser perseverante. E para ser perseverante, você tem que acreditar na obra que Deus iniciou na sua vida. Quando você compra uma casa, isso é maravilhoso. É muito bom, irmãos. É muito bom quando você compra uma casa. É muito legal. Mas a casa, ela não basta você comprar. Você comprou a casa com o objetivo de morar nela. Mas até lá você vai ter que pagar um bom dinheiro por causa das taxas e impostos. E dá vontade de chorar por causa disso. Você vai ter que pagar a prestação, ou seja lá o que for. Você vai ter que reformar a casa, se for o caso. Você vai ter que mobiliar a casa. E depois você vai ter que mudar para esta casa.
Ou seja, não é só iniciar, irmãos, nós temos um processo que necessita ser cumprido até de fato falarmos: estamos morando na nossa casa. Mas para isso, você precisa de preparo, de tempo, de investimento e perseverança. Senão a casa vai ficar lá vazia. Senão simplesmente vai ser a casa. Uma casa. A vida a dois ou em família, ela é construída com preparo, com tempo, com investimento, com perseverança. Um bom relacionamento familiar é como morar numa nova casa, irmãos. Eu preciso acreditar e eu preciso investir naquela situação. Senão não adianta. Porque adianta, comprei uma casa, mas eu não posso morar porque não paguei nenhuma taxa, não paguei nenhum imposto, não me esforcei, não mudei. E aí a gente desiste. É preciso investir, senão essa casa vai ficar vazia, sem utilidade. Família é investimento. Família precisa que nós possamos nos dedicar a ela. O primeiro passo foi dado, irmãos, que é de colocar nas mãos de Deus, é se unir. Mas precisamos permitir que Deus continue o processo que Ele iniciou. Precisamos permitir com que Deus siga adiante no plano do projeto que Ele tem para a nossa vida, para a nossa família. O passado de erros não pode nos impedir de viver um futuro melhor. Mas ao mesmo tempo eu não posso ficar olhando para o futuro sem investir no presente, sem me dedicar na vida que eu estou levando hoje. Como eu gostaria de que a minha esposa fosse desse jeito, como eu gostaria que o meu esposo fosse desse jeito, como eu gostaria que o meu filho, quando crescesse, fosse desse jeito. Estou olhando para o futuro. É bom, é muito bom, mas o que você está fazendo no dia de hoje? Mas ao mesmo tempo não pode ficar olhando para o passado e ficar se lamentando preso ao passado. Que o passado sirva de lição, crescimento e inspiração para fazer as coisas diferentes e melhores. A outra pessoa precisa ser trabalhada por aquele que iniciou a obra, e não por você, meu querido, minha querida. É Deus que iniciou a obra na minha vida, que há de iniciar a obra na vida da outra pessoa. E depois Ele há de dar continuidade nesta obra. Mas você tem que ser paciente, você tem que ser perseverante, porque se você desistir, você pode estar colocando em risco as bênçãos que Deus tem preparado para a tua vida. Se não for Ele a revelar a respeito do que precisa ser mudado, irmãos, não é você que vai conseguir convencer a outra pessoa a mudar. Ore ao Senhor, faça a tua parte. Quando Deus te orientar, dá aquele toque, fale, mas evite as questões que possam te levar a se arrepender daquilo que você falou, daquilo que você fez, ou que você deixou de fazer. A perseverança não é na minha força, mas a perseverança é na força do Deus Altíssimo, do Deus que transforma, do Deus que restaura, do Deus que liberta, do meu Senhor, do meu Salvador. E por isso, hoje eu tenho a minha esposa. Mas Deus inicia, Deus dá continuidade nesta obra, e essa obra chega ao fim. A perseverança também é necessária, porque esta obra, ela está em constante construção. Até quando? Vou te falar até quando. Quando você se encontrar com Deus, aí a obra acabou. E você tem que entender isso.
Essa obra, ela é contínua. E aí não adianta você ficar olhando para, mas quando Deus vai terminar a obra nesse sujeito? Quando Deus vai terminar a obra dessa mulher? Porque Deus ainda está fazendo a obra na tua vida, meu querido. Está fazendo a obra na tua vida. Então, se Deus está fazendo a obra na tua vida ainda, como você quer que Ele termine a obra na vida do outro, da outra? As coisas vão melhorar. Mas você não vai chegar a uma condição de perfeição. Porque a outra pessoa também não chegará a isso. A obra mal chegou à sua metade. Por isso você precisa ter paciência e esperar. A obra de Deus é boa, é maravilhosa. E quando Deus concluir ela, Ele vai olhar e falar: isso tudo que eu fiz é muito bom. Porque agora estou vendo um homem, uma mulher de Deus, que foi moldado. Estou vendo agora um casamento, estou vendo uma família que a mim pertence e será uma bênção aonde ela estiver. Graças a Deus que derrama sobre as nossas vidas não aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos. E o que você está vivendo na tua vida, se você tem colocado diante de Deus, espere no Senhor, espere com paciência no Senhor, porque quando Ele terminar esta obra será maravilhosa. Concluindo, meus irmãos, não desistam das suas famílias, não desistam dos seus filhos, não desistam dos seus casamentos, porque assim como você que merece paciência e a perseverança da parte de Deus, que é santo, que é Senhor, que não precisava ficar te esperando, você que é teimoso, você que é desobediente e te espera ainda assim, o que dirá você? Por que não esperar pacientemente no Senhor e buscar no Senhor aquilo que precisa acontecer na tua vida e na tua família? Não desista da sua família. Deus ainda está fazendo uma grandiosa e maravilhosa obra. Você crê nisso? Feche os seus olhos. Soberano Deus, eu consagro nesta noite as famílias que aqui estão. Consagro os casamentos, ó Deus, mas consagro também vidas, Pai. Porque casamentos são feitos de indivíduos que se unem. Mas essa união, ela vai continuar se o Senhor se fazer presente em cada coração. E o Senhor não arromba portas, Deus. O Senhor bate e pede gentilmente para entrar e fazer morada. Então, Deus, eu te peço que em nome do Senhor Jesus trabalhe em cada coração, trabalhe em cada vida, ó Deus, dê entendimento daquilo que está acontecendo, dê compreensão, ó Deus, dê paciência, dê tudo aquilo que está faltando para estas famílias, para que sejam famílias prósperas, Deus. E eu não digo a questão material, mas estou falando a respeito de relacionamento, Pai. Então atue na vida dessas pessoas para que elas sejam bênçãos e sejam abençoadoras. Deus eterno, que o Senhor esteja guardando cada lar aqui presente, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada família aqui presente e seja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra. São essas bênçãos que eu te rogo, Deus, e eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.